Olá, como vai você? Tudo bem? Feliz sábado! Que Deus as abençoe, especialmente as mamães, sejam visitadas pelo Espírito Santo e que a graça de Deus as envolva, que a paz do Senhor repouse em seu coração de mãe e que esse encontro, preparado com muito carinho, sirva principalmente para conectar você com o céu, para te fazer lembrar do significado da missão de ser mãe. Sim, é missão, não é brincadeira. Não teve um filho por ter. Deus é quem te deu a oportunidade de ser mãe. E eu encontrei um texto no livro Lar Adventista, quando trata especialmente da mãe, e está escrito assim: nenhuma outra obra se pode comparar à importância de ser mãe. A mãe não tem a bela forma como o escultor ao cinzelá-la no mármore uma obra. Não tem como o escritor de expressar em palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe o auxílio de criar nos seus filhos, de moldar nos seus filhos a imagem de Deus. Você pode não ser uma artista que pega uma pedra de mármore e esculpe uma obra de arte. Pode ser que você não tenha a habilidade de tomar tintas e pincéis e pintar um lindo quadro, uma linda paisagem. Mas eu e você ganhamos a oportunidade de criar num filho, de moldar o caráter de um filho, a que seja semelhante ao caráter de Cristo. É lindo, mas ao mesmo tempo é de uma grande responsabilidade. A mãe que sabe apreciar isso há de considerar as oportunidades que se lhe oferecem como inestimável em seu próprio caráter. E em seus métodos de educação apresentarão aos filhos o mais elevado ideal. Como procurar desenvolver suas aptidões de modo que empregue devidamente as mais altas faculdades, as mais altas inteligências, as mais altas habilidades. Estará sempre a se perguntar: o que disse Deus? O que faria Jesus em meu lugar? O que o Espírito Santo me instrui a fazer na educação dos meus filhos? Amadas, há mulheres que têm prazer em ver que os seus filhos alcançaram grão dispostos, são grandes profissionais, são vistos e aplaudidos pelo mundo, são homens que realmente dão gosto a você. Mas não se esqueça que os nossos filhos foram nos dados especialmente para que façam o bem aqui na terra, mas que tenham os olhos fixos em Cristo Jesus e no lar celestial. Para esta obra, precisamos que o Espírito Santo nos instrua enquanto mães. Precisamos ser mulheres tementes a Deus. Precisamos ser mulheres que buscam em Deus o conhecimento necessário para que nós comuniquemos aos nossos filhos o amor de Deus. Acontece que muitas mulheres estão cheias de muito trabalho, de muito cansaço, de muitos problemas, de muitas preocupações. Muitas estão doentes, estão frágeis, estão de fato muito cansadas das lutas da vida. Quantas são as mulheres que educam seus filhos praticamente sozinhas? Uma luta após outra, uma dificuldade após outra. São elas quem trabalham, quem trazem o pão de cada dia para casa. Sim, há muitas dessas mulheres. Muitas que não têm o auxílio de um marido para ajudá-la a cuidar dos seus filhos. Muitas que casaram e casaram mal, o casamento se tornou difícil. Mas é verdade que para estas dificuldades podemos contar com o braço forte do Senhor para lutar por nós e nos dar vitória. Talvez eu esteja falando para mães que viram seus filhos ir embora, que viram seus filhos afastar-se do caminho do Senhor. Talvez eu falo para mães que estão vendo seus filhos em dificuldades, mães que choram, mães que se sentem culpadas, talvez porque pensem não ter feito o que deveriam ter feito pelos seus filhos, e é possível que isso seja verdade. Mas hoje
Nós precisamos nos lembrar que Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, quer ser consolador. O Deus amoroso que em sua graça e misericórdia manifesta-se para nos salvar. Salvar você dos resultados do pecado, que tem sido insistente em rasgar sua alma, te fazer sofrer. Confie ao Senhor os seus pesares, descanse no Senhor. Confesse a Ele os seus pecados, suas faltas, os erros que você pensa, que você crê ou que você de fato sabe tê-los cometido. Mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso descanso. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso descanso. É possível também que eu esteja falando para mães que têm filhos pequenos. E justamente agora, num tempo de tanta corrupção, de tanta maldade escancarada, quando o diabo, o adversário do povo de Deus, sabe que pouco tempo lhe resta e tem usado de todas as artimanhas para enganar, para atrair os nossos filhos a que deixem o Senhor Jesus e o sirvam no mundo encantado, no mundo com suas diversões, com seus prazeres, um mundo encantado de alegrias, ainda que seja ilusão, mas tem sido vendida aos nossos filhos como algo a ser desejável. Sim, temos filhos vendendo a primogenitura por um prato de lentilha, por uma balada, por um jogo, por uma mulher, por uma brincadeira. Quantos são os filhos que dizem eu não creio mais em Deus? Quantos são os filhos que ainda muito jovens, adolescentes, já não querem ir à casa de Deus? Já não querem acompanhar os seus pais nos cultos? Já não se dedicam a orar e conhecer a palavra? Por isso eu digo às mães que têm filhos pequenos ainda, não meçam esforços para ensinar de Jesus Cristo para os seus filhos, e a melhor maneira de ensinar Jesus Cristo aos seus filhos é você mesma sendo uma mulher cristã. É você mesma sendo uma adoradora do Senhor. É você mesma sendo uma mulher que ama a palavra de Deus, que os seus filhos vejam que você ama a palavra de Deus, que os seus filhos vejam que você é uma mulher de oração e que eles desde pequenininhos sejam ensinados a orar, porque veem você orando e ensinando-os a como falar com o Papai do céu. Proteja os seus filhos de verem, de assistirem, de se encantarem com as ciladas que o mundo oferece. Há pais, mães que são negligentes no cuidado com seus filhos e pensam, são muito pequenos, não entendem ainda. Deixa que eles vejam, deixam que eles escutem, deixam que eles estejam no meio corrupto de um mundo que não ama a Jesus. Salvem seus filhos apresentando-os Jesus Cristo. Salvem seus filhos ensinando-os que esta geração é que será tomada pelo Espírito Santo para uma grande obra, a obra finalizadora da pregação do Evangelho até que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus. Criem seus filhos para que se cumpra na vida deles a profecia de Joel 2. Quando o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne e os jovens, as crianças, todos serão cheios do Espírito Santo para proclamar Jesus Cristo. Não deixe que seus filhos vejam, assistam, participem daquilo que contraria a santidade do Senhor. Sejam cautelosas, cuidadosas, pensem bem, meçam as palavras, vejam como se comportam, vejam como lidam com seu marido, vejam como lidam com a sua casa. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, porque fácil não é extremamente desafiador. Mas o Senhor é contigo e não contra ti. Sabe, os santos anjos, diz esse mesmo capítulo que eu tenho em mãos, lendo o Lar Adventista, capítulo 38, tratando da posição e das responsabilidades da mãe. Aqui é dito que os santos anjos não escolheriam outra tarefa porque não há outra tarefa mais nobre, mais poderosa que a tarefa de ser mãe. Que os construtores podem construir grandes e suntuosos palácios, que
que os arquitetos podem desenhar grandes obras, que os escultores podem fazer lindas obras de artes. Artistas, com todas as suas habilidades, podem fazer coisas lindas para os nossos olhos contemplarem, para os nossos ouvidos escutarem, para que nós sejamos levados ao deleite com o que se faz com a força, a inteligência e a sabedoria dos homens e de mulheres capazes. Mas nenhuma dessas obras pode ser maior e nunca ocupará um lugar tão grandioso quanto a habilidade de uma mãe educar um filho, criar neste filho habilidades, desenvolver neste filho habilidades que serão dedicadas ao reino de Deus em amar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Construir caráter tijolinho por tijolinho, até que seja homem ou mulher, cheio de graça, crescendo em estatura, mas sobretudo em conhecimento a respeito de quem é Deus. Mesmo os anjos não escolheriam outra tarefa tão nobre, porque não há nada mais nobre que a tarefa de ser mãe. Mas o mundo hoje tem tantas dificuldades postas diante do nosso caminho, tem tantos atrativos, tantas mulheres se sentem infelizes por serem esposas e mães, por serem mulheres da vida doméstica, se sentem tão infelizes, tão menores que outras, olham para as mulheres de destaque, veem as suas realizações profissionais e desejam muito estar lá fazendo o que elas fazem, enquanto o seu olhar para a sua função de mãe é tão pequeno. Mulheres que se sentem e são e estão de fato cansadas, com tantas tarefas, com tantas críticas, com tanto julgamento, elas estão fatigadas, se sentem infelizes. Muitas vezes seu marido não reconhece, nem mesmo seus filhos dizem: mãe, muito obrigado. Não é romancear o papel de ser mãe. Não cabe romance, porque é um trabalho árduo, é uma tarefa difícil. Mas é uma nobre missão. É uma nobre missão. O trabalho da mãe é dado por Deus, para que crie os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está sempre diante do seu tenro espírito. Quando corrigidos, devem ser ensinados a compreender que ela não tem prazer no engano, na mentira e nas más ações. Assim, a mente dos pequenos pode estar tão associado com Deus que tudo que eles disserem e fizerem será em atenção à sua glória. E no futuro, eles não serão como uma cana ao vento oscilando entre a inclinação e o dever, porque terão sido ensinados a honrar os seus pais, mas sobretudo a honrar o seu Deus, e saber escolher entre o que é o seu dever, porque é certo servir a Deus. Que cada mãe compreenda quão grandes são os seus deveres e as suas responsabilidades, e quão grande será a recompensa da fidelidade. Que nenhuma mãe se esqueça que grande será a recompensa da sua fidelidade. Acontece que a mãe raramente aprecia sua própria obra. Frequentemente se põe tão baixo na estima do seu trabalho que o considera como uma servidão doméstica. Ela vive na mesma rotina, dia a dia, semana a semana, com nenhum resultado especialmente marcante. Ao fim do dia, não pode ela dizer quanta coisa terá realizado. Posta em contraste com as realizações do marido, ela sente que nada fez digno de nota, digna de aplauso. Mas o céu vê, e Deus a recompensará. O prêmio que Deus tem para mães piedosas de modo nenhum lhe será tirado. Mães piedosas, mulheres de oração. Mulheres em Cristo, poderosas, para ser uma luz e um exemplo para os seus filhos.
É a mãe quem conduz o cristianismo em sua casa. É a mãe quem apresenta primeiro Jesus Cristo ao seu filho. Seu trabalho, o trabalho das mães, se feito fielmente em Deus, será imortalizado. Os que têm a mente secular, que aplaudem as obras humanas, as modas, os costumes mundanos, talvez olhem para uma mãe simples, com sua roupa simples, com sua vida simples, pacata, e não a reconheça com a nobreza que ela merece. Talvez até critiquem e escarneçam das suas ideias arcaicas, pensam serem elas mulheres atrasadas por se dedicarem à educação dos seus filhos de maneira tão cuidadosa, tão diligente, tão habilidosa, temente a Deus. Mulheres simples, enquanto, porém, o mundo não reconhece, a majestade do céu escreverá o nome dessa mãe no livro da fama imortal. O Senhor escreverá o seu nome, mãe, ainda que como uma mulher simples, talvez não tenha estudado tanto, talvez não seja uma mulher de renome na sociedade, talvez olhem para você e te achem arcaica. Que mulher antiga, atrasada. As coisas estão tão modernas, tão diferentes. A educação dos filhos deveria ser tão diferente, a educação como o mundo diz que tem que ser. De libertinagem, de experiências mundanas, seculares, que contradizem a vontade de Deus, mas você se mantém firme, corajosa, disposta, determinada a encaminhar os seus filhos a Cristo Jesus todos os dias, ainda que para isso você tenha aberto mão de sonhos, de suas próprias vontades, tenha apresentado ao Senhor a sua vida de renúncia, suas dores, suas lágrimas. O mundo não aplaude você. O mundo não reconhece você. Talvez nem mesmo seu marido, sua família. Mas Deus, olha o que diz, a majestade do céu escreverá o seu nome, de uma mãe fiel, no livro da fama imortal. Tremendo, não é? Tremendo. As mães, diz o Evangelho do Senhor, levavam os seus filhos para que Jesus os abençoasse. Certa vez os discípulos queriam impedir que aquelas crianças perturbassem Jesus. Mas Jesus disse: vinde a mim, deixem que venham a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Mas aquelas criancinhas não chegaram até Jesus sozinhas. Elas foram encaminhadas por mães piedosas que confiavam que a bênção de Jesus Cristo deveria ser derramada sobre os seus filhos. As crianças não vão a Jesus sozinhas. Elas precisam de mães piedosas que lhes apresentem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que o tenha como amigo, como seu Deus verdadeiro, vivo, presente e fiel. Lembrando, porém, que as crianças, elas não têm condição de abarcar a ideia de um Deus invisível, de um Deus que está invisível aos seus olhos. Precisa ser algo concreto. E sabe quem representa Jesus de modo a ser visto, abraçado, tocado? É em você, mãe, que está essa tarefa de ser Cristo para os seus filhos. Está em você, pai. Não sei se tem algum pai aí na escuta agora. Deveria, e sejam bem-vindos. São vocês, pais e mães, que são Cristo para os seus filhos quando pequeninos. Porque eles não conseguem alcançar a ideia de um Deus invisível, mas que é vivo, que está no céu. Que céu é este? Como ele é? É alto, forte, é jovem, é velho, tem barba, não tem barba? Como são seus cabelos? São brancos, castanhos, é loiro? Como são os seus olhos? Eles não conseguem fazer essa imagem senão a partir de você. Como você os ama, como você os trata, como você fala sobre Deus, como você ora,
como você é. São as primeiras lições de Cristo que seus filhos veem. Jesus não está ali, em Jerusalém, pertinho de nós, ou em outro lugar onde eu possa ir e fazê-los sentar no colo de Cristo, como aquelas crianças lá em Jerusalém outrora, quando Jesus esteve entre nós, feito carne e habitando entre os homens. Hoje, porém, continua o privilégio de ser você, mãe, quem toma pela mão o seu filho, e de preferência que seja com você, pai, que encaminhe o seu filho a conhecer a Jesus a partir do quanto Jesus Cristo se manifesta em você. Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos. Sua obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas. Achar-se-á, então, que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daquelas cujo dever era guiar seus pés infantis no caminho direito. Sim, no dia final, muitas mães que fracassaram, muitas mães que negligenciaram, até por ignorância, não cuidaram, e os seus filhos tomaram o caminho do crime e do mal. Que tristeza, que desgraça. Porém, também será visto que muitos que têm abençoado o mundo, com luz, com inteligência, à luz da verdade ou da santidade, devem os princípios fundamentais da sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. Você sabe, a mão que balança o berço é a mão responsável por movimentar o mundo. Porque homens e mulheres que fazem bem ou mal passaram pelo colo de uma mãe e, a depender de como essa mãe cumpriu a sua missão, esses filhos cresceram e saíram de casa para servir ao mundo ou ser um desserviço para ele. Os grandes homens e mulheres que fazem bem, os que movem a vida na terra com os seus feitos, com as suas vitórias, com a sua inteligência, com as suas habilidades, deve cada um deles a mães piedosas, especialmente mães que oravam. A eternidade vai declarar, a eternidade vai revelar o quanto você, mãe, cumpriu a missão que o Senhor te confiou. É difícil, é cansativo, é repetitivo, é de todo dia, quase a mesma coisa, mas é só quase a mesma coisa, por que não é? Os filhos crescem, você sabe, crescem muito rápido, passa como que um vento, e quando se percebeu, já eram grandes, jovens, adultos. E o que fizemos? Esse tempo de agora, enquanto pequenos, jovens, o tempo passa. Mas o seu trabalho, a sua dedicação, a sua oração, tudo ficou registrado nos livros da fama imortal. E quando chegarmos à presença de Deus, Ele mesmo nos recompensará. Ainda que sim, há recompensas aqui na terra, há sim o Dia das Mães, há quem vai te presentear, há quem vai dizer: mamãe, eu amo você. Mas nós sabemos que a vida é difícil e que eu estou falando para mulheres que talvez não tenham mais a sua mãe. Talvez eu esteja falando para mães que tiveram muitas dificuldades com a sua própria mãe. Talvez eu fale para mulheres que têm histórias lindas com suas mães, enquanto outras não têm. Independente disso, se eu me dirijo hoje a mulheres que geraram filhos, seja tudo o que você puder para estes filhos, não para mimá-los, mas para, neles, você, em Cristo, criar vínculos profundos de um afeto que não se parte nem com o tempo, nem com nenhuma outra coisa na vida. Algo que os ligue profundamente, mas que estejam principalmente unidos, ligados ao amor de Deus. Que Deus abençoe a você em sua missão.
Não desanime. O Senhor é contigo. A graça do Senhor é contigo. Leve os seus pesares, as suas dificuldades, as suas lutas aos pés de Cristo. O Cristo que conhece a luta de cada mãe. O Cristo que, mesmo quando estava na cruz, o seu sangue derramado para dar o último suspiro, ele não se esqueceu de pedir que cuidassem de Maria, sua mãe. Ele que carregava sobre si os pecados do mundo, ele que estava sozinho na cruz levando os pecados do mundo, não se esqueceu da sua mãe. Entregou aos cuidados de João, entregou a sua mãe para ser cuidada. É um Cristo amoroso, é um Cristo que se lembra do ventre que o guardou, no mistério da encarnação, que tem como única explicação o amor. O Cristo que sabe das suas lutas e que não te condena, mas que te exorta a ser uma mulher temente, uma mulher de oração, uma mulher de jejuns, uma mulher que se ajoelha ao lado da cama enquanto seus filhos dormem e clamam pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Uma mulher que é cuidadosa e que, mesmo em meio às tantas tarefas, nada é mais importante do que educar os seus filhos para amar a Jesus. Ensiná-los a ter uma vida temente ao Senhor. Tudo isso com amor. Amor que vem de Cristo, transborda do seu coração e se derrama sobre os seus filhos. E eles hão de reconhecer: a minha mãe é cristã, a minha mãe é temente ao Senhor. Tudo que eu sei, tudo que eu vivo em Cristo é porque eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com os meus cuidadores, porque o Senhor me confiou a eles. E louvado seja o nome do Senhor por eles. Hoje, especialmente, por você, mamãe. Deus te abençoe. Posso orar por você? Posso orar com você? Pai querido, ao Senhor toda honra e toda glória. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de ser mãe. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor visite a estas mães com o poder do Espírito Santo, que estas mães piedosas sejam poderosas em seu lugar, de cuidar, de abençoar, de instruir, de ler a palavra, de orar com seus filhos e por seus filhos. De serem mulheres que te amam, que vivem para a tua honra e tua glória, que demonstram os frutos do Espírito Santo, no cuidado com seus filhos, com paciência, com amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, coragem. Ajuda, Senhor. Ajuda estas mães queridas. Ajuda, Pai, em suas aflições, em suas vitórias. Ajuda, Senhor, a que elas se despertem para perceber quão lindo, profundo, grandioso é o que o Senhor as confiou. Construir na vida dos seus filhos um caráter semelhante ao teu, por tua graça e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe muito. Eu aproveito para te convidar a buscar cada dia mais edificar a sua vida em Cristo, lendo a palavra, em oração, em práticas espirituais que te aproximem do Senhor e atraiam o céu para a sua casa. Quero também ser um auxílio a você. De segunda a sexta-feira, eu estou no YouTube às 7h30 da manhã com palavras benditas compartilhadas com as famílias. Eu te espero 7h30 da manhã no meu canal no YouTube ou no meu Instagram, @Darleide Alves, ou pela telinha da Novo Tempo no consultório de família, toda semana ao vivo. Eu espero você. Um grande abraço, Deus os abençoe ricamente. Bendito seja o nome do Senhor.